Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, perfil espírita que está no Instagram, no YouTube e no Facebook, e que todos os dias traz mensagens do Espiritismo para vocês, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, dos demais livros da codificação espírita, assim como de tantos autores espíritas encarnados e desencarnados. Tão importante para o nosso estudo, para a nossa intelectualização, para que a gente entenda o que está acontecendo no nosso planeta, na nossa vida, conosco mesmo, né? Porque o Espiritismo explica tudo isso para a gente. Como vocês sabem, todas as semanas nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegamos um tema e estudamos a semana inteira. Esse estudo ele começa na segunda-feira, quando eu faço a publicação de um pequeno vídeo, que é esse que vocês estão assistindo, já com algumas reflexões sobre o tema da semana. Como vocês sabem, nós estamos no final do capítulo 16, terminamos o capítulo 16 essa semana, já vamos fazer algumas reflexões agora, nesse vídeo de segunda-feira, e aprofundar na live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje nós vamos estudar os itens de 11 a 15. Então capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 11 a 15, que estão divididos em 3 partes: emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Como nós estamos finalizando o capítulo 16, é sempre bom a gente relembrar o que significa não se pode servir a Deus e a Mamon. Significa que não se pode servir a Deus e a riqueza. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é dinheiro. Mas principalmente não se pode servir a Deus e ao apego excessivo aos bens materiais, porque um é contrário ao outro. Deus representa toda espiritualidade. E o apego excessivo aos bens materiais traz para a gente aquele sentimento de que estamos apenas ligados ao que é material, aquilo que está aqui. Ele começa dizendo assim: a quem o amor do ouro domina? É uma pergunta que eu coloco. A quem o amor do ouro domina? Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. É para a gente entender na nossa vida o que vai fazer diferença positiva, de verdade. Se é o apego aos bens materiais, um apego excessivo, obviamente, ou nos apegarmos a Deus, a Jesus, e começarmos a cultivar dentro de nós aquilo que é importante, aquilo que é relativo ao espírito. Porque toda vez que nós damos maior importância para o que é material, que nós nos medimos pelo que é material, eu me acho melhor que a outra pessoa porque eu tenho uma casa melhor, ou porque eu tenho um carro melhor, ou porque eu tenho um relógio melhor, ou porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu tenho mais possibilidades, ou porque eu trabalho num lugar mais importante. Se eu começo a medir as pessoas pelos bens materiais que elas possuem, fica muito difícil. Porque não é essa medida que Deus nos mede. Deus não nos mede com essa régua. Ele nos mede pela régua do coração. Então, quantos exemplos a gente sabe de traições que acontecem, de crimes que acontecem, de pessoas que literalmente, como diz o texto aqui do Evangelho, que vendem a alma para obter vantagens materiais, para ser importante aqui nesse planeta, para ter relevância, né, social, quando na verdade a gente sabe que isso tudo é supérfluo, que isso tudo é bobagem, porque nada do que pertence ao material, ao corpo, a gente consegue levar quando sai daqui.
quando vai para outro plano. Qual então pode ser o melhor emprego da riqueza? Quer dizer, então honestamente eu trabalho, eu progrido, com o suor do meu trabalho eu acumulo alguma riqueza, eu acumulo os bens, e aí qual que é o melhor emprego, então, para essa riqueza, para tudo isso que eu acumulei? Procurar nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. A solução do problema é seguir o que Jesus nos disse. Ama. Ama. Ama o teu próximo. Ama todas as pessoas. Amai-vos uns aos outros. Porque quando eu amo alguém, eu deixo de pensar só em mim. Eu deixo de direcionar o meu foco de luz, de atenção, só para mim. E passo a olhar o outro, passo a olhar o próximo, passo a praticar a caridade. E aí sim eu estou me desenvolvendo a mim e desenvolvendo o meu próximo. Porque isso é que realmente importa. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. E isso é muito importante que a gente preste atenção. Quantas vezes o que nós damos para o outro é o nosso supérfluo, é aquilo que sobra, são as roupas velhas, são os objetos velhos e muito utilizados, é o resto de comida. E não estou falando que isso é errado. A gente deve doar aquilo que não usa mais. A gente deve dar aquilo que está sobrando, obviamente. Mas muito mais importante de dar o que está sobrando é dar o que é necessário. Dar aquilo que a gente tem de melhor. E aí, sempre quando a gente pega isso no plano material, fica mais difícil de concretizar, né? Porque muitas vezes, aquilo que a gente está doando é aquela roupa que já está muito usada, ou aquele resto de alimento que eu não utilizei. Mas eu não posso doar muito além disso, porque está além das minhas posses, né? Eu nem tenho tanta roupa assim, eu nem tenho tanta abundância material dentro da minha casa assim para doar. Mas vamos trocar as questões materiais por outras questões. E se ao invés de eu falar da roupa velha, ao invés de eu falar do resto de comida, ao invés de eu falar de objetos usados, eu começar a pensar em doar o meu tempo. Ah, mas eu não tenho ainda tempo para fazer um trabalho voluntário, numa obra de caridade, por exemplo. E se a gente pensar em doar o tempo ao marido e à esposa? E doar um tempo para os filhos? Em doar um tempo para um amigo que precisa? Em doar o meu ouvido sem julgamento? Em doar o meu conselho assertivo com base na moral cristã? E se eu falar em doar o meu amor? E se eu falar em doar a minha esperança, a minha tolerância, a minha humildade? Porque quando eu falo em doar o tempo, eu não estou falando daquele tempo que sobra, daquele que a gente não está fazendo nada. Eu estou falando de doar o tempo, aquele quando a gente chega cansado do trabalho, quando a gente chega muitas vezes sem paciência, quando a gente chega cheio de problemas na cabeça, e muitas vezes é naquele momento que o nosso filhinho está precisando conversar, ou precisa de uma ajuda para uma tarefa,
ou a nossa esposa, o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe. É nesse momento. Porque o bom trabalhador, ele tem que estar disposto a trabalhar quando o trabalho aparece, quando o trabalho se faz necessário. E isso a gente vai discutir tanto, porque tem uma relação absoluta com o nosso livre-arbítrio. Porque a gente quer doar o tempo, o afeto, a conversa, o ouvido quando nos convém. Mas muitas vezes, quando nos convém, não é o melhor momento para a pessoa que precisa. Não é o momento mais adequado para aquele que sofre. Nós precisamos trabalhar quando o trabalho aparece. Então, quando percebemos um colega de trabalho, um familiar, nosso esposo ou nosso marido, os nossos filhos, precisando dessa conversa, precisando desse amparo, é nesse momento que nós vamos fazer a diferença. E é nesse momento que a gente vai entender que quando a gente está falando de desprendimento dos bens terrenos, a gente não está falando para doar tudo. A gente não está falando para vende tudo que você tem e doa para caridade. Porque se fizermos isso, ficaremos sem nada. E seremos nós que precisaremos dos bens materiais. Não é isso. É utilizar com inteligência. E assim como nós fazemos isso com os bens materiais, temos que fazer com os nossos sentimentos. É utilizá-los com inteligência. É identificar quem precisa desabafar e ser um instrumento para esse desabafo. Sem julgamento, com empatia, com amor, como fazia Jesus, dando um conselho com base na moral cristã, que aí a gente não erra, que é uma régua de valor que não tem erro. E aí nós começamos a entender o que é essa principal riqueza. O que a gente está falando quando está falando de emprego da riqueza? É o dos nossos sentimentos. Porque quando nós colocamos na balança o que é mais importante na nossa vida, nunca é nada material. Podem colocar o que vocês quiserem, fazerem a análise que quiserem, mas nunca é nada material. Nunca é um carro, nunca é uma casa, nunca é um trabalho, nunca é o dinheiro aplicado, nunca é o status social. O que mais importa é um filho, é uma mãe, é a esposa, é o marido, é a avó, é o amigo. E muitas vezes, e na maioria delas, o mais importante é não magoar a pessoa que a gente ama. Porque quando magoamos alguém que amamos, estamos magoando muito mais a nós mesmos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero todos vocês na quarta-feira às 20 horas, onde realizaremos o nosso culto do Evangelho no Lar, como fazemos todas as quartas-feiras do ano, e estudaremos os itens de 11 a 15 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero todos vocês lá, fiquem com Deus e até quarta-feira.